Será que a gente consegue ajudar o nosso filho a falar? Posso falar? Consegue. Como? Brincando! Ela tá rindo. Quando a gente fala que a brincadeira é tudo, né? É tudo. Brincadeira ajuda até numa coisa que eu particularmente acho maravilhoso, que é acompanhar aquela criança que nasce sem falar até a hora que ela tá virando pra você e falando Patrícia! Que é super difícil para as crianças. Exatamente. E que é um processo que acontece em etapas e que brincando a gente consegue ajudar a criança a passar por cada uma dessas etapas e o que é muito bacana também, adquirir um repertório. Quanto mais a criança aprende, mais ela consegue falar e mais ela vai conseguir ser um adulto capaz de produzir. As crianças não nascem falando, porém as crianças nascem ouvindo. E ouvir é a primeira etapa para qualquer criança aprender a falar. Então logo que seu bebê nascer, logo que ele nasce, o importante é você deixar que ele experimente vários sons. O som da sua voz, o som de música, o som de uma história, o som do ambiente. Mesmo que ele não reaja diretamente, ele não vai responder pra você, se você for cantar pra ele. Ele até responde, né? Com um olhar, Com um olhar, sorriso, exatamente. né? Mas ele não vai responder foneticamente, falando. Mas ele já está ouvindo. E tudo isso ele vai registrando e vai entendendo que esses sons têm algum significado. Conforme você vai falando com ele e mostrando aquilo que você está se referindo, copo, bola, e você mostra e você fala, não tenha medo de falar, mesmo que você ache que seu filho não está entendendo, ele está entendendo. Ele vai falar, aquele som bola é aquilo que minha mãe está segurando. Aquele água é aquilo que eu quero e se chama água. E assim você vai aprendendo a partir de ouvir a relacionar com fonemas, com sons e esses sons depois com palavras e objetos. E como é que a gente pode ajudar as crianças na questão de adquirir os fonemas e depois as palavras até chegar nas frases? Primeiro o que a Paty já falou, nomear tudo. A gente parece uma matraca maluca falando do lado das crianças, mas sabe o que acontece? Se a gente não fala, a criança não sabe que ela precisa se expressar para se comunicar. Como é que a gente faz então as brincadeiras para conseguir desenvolver essa questão da linguagem a partir da aquisição dos fonemas, as palavras, até chegar nas frases completas? O primeiro passo, como a Paty já falou, é fazer a criança ouvir. Ouvindo, ela aprende que as coisas têm associação, né? Bola, mas também ouvindo, ela sabe que ela tem uma forma de se comunicar, ela pode querer falar. Se a criança não tem um adulto por perto que converse com ela não sabe que ela pode falar e ela não vai querer falar. Ela não sabe, não vai querer falar. Exatamente. Aí sabe quando a criança só chora e fica assim, é porque ela não foi estimulada a querer falar. Exatamente. Então, quanto mais a gente fala com a criança, mais vai surgindo nela a vontade de se comunicar de volta. Então, uma criança que conversa com o adulto desde cedo tende a falar mais rápido, mais cedo e o número de palavras maior do que a criança que fica o dia inteiro sem estímulo. E essa questão do adulto falar, gente, não é botar na frente da televisão. O que acontece? A TV não reage à criança. Não é só ouvir um barulho, é falar dando significado para as coisas, é falar a partir do interesse da criança. Então, se a criança olha para um objeto, você fala o nome daquele objeto. Enquanto você brinca, você vai apontando e vai falando junto com a brincadeira, junto com o seu dedo, ela está fazendo o que a Paty falou, de perceber que aquele som está vinculado àquela palavra, mas ela também está se entendendo que ela está se expressando, que o adulto está se expressando através da fala. E ela fica com mais vontade de conversar. E aí, como é que você começa as brincadeiras mais dirigidas ao desenvolvimento de fonemas, né? Porque a gente está brincando e cantando. Você sabe que aqui pra gente cantar, falar, é brincar. Contar tá certo? história, é tudo brincar. Exatamente. Então, falando especificamente dessa questão dos fonemas. Uma ótima dica que eu já fiz com a Gabi era quando a criança começa a ter a aquisição de algum tipo de controle verbal, de algum tipo de fonema, você explorar para que ela use aquele fonema o máximo possível. Por exemplo, você começa a cantar uma música, começa a falar uma palavra para ela completar. Dá uma olhada nesse vídeo. Nana, que a cuca vem. Papai foi pra... Mamãe foi trabalhar. Muito bem, amor. Quer ver um outro exemplo? Você também explorar os livros para ajudar a criança a ter vontade de apontar e dar nome para as coisas. Olha só esse outro exemplo muito fofo da Gabi. Cadê a banana? Achou! Muito bem! Parabéns! Você vem e procura, Gabi, o Pluto? Procura o Pluto. Cadê o Pluto?
Cadê o Pluto? Achou! Muito bem. É o Pluto. Viu que legal? Muito simples de fazer e a criança, gente, esse tipo de brincadeira é fundamental para realmente conseguir passar por todas as etapas até ela falar uma frase completa e conseguir se expressar. Conforme a criança for crescendo, conforme seu filho for crescendo, você vai ampliando a dificuldade das brincadeiras. Então o que a Patrícia fez com a Gabi foi deixar ela completar com fonemas simples. Ba, cá, ma, são fonemas bem simples. Depois, com o tempo, você vai deixando o seu filho falar palavras inteiras. Uma coisa interessante e importante, não corrige na frente dele. Não diz assim, não é essa palavra, você falou errado. Não, você repete pra ele a mesma palavra. Vou te dar um exemplo. Mamãe quer água. Você quer água, meu filho? E aí ele vai ouvir o água e ele vai entender que aquela palavra que ele disse não tá bem exatamente como o som que ele ouviu a sua. E ele vai corrigindo naturalmente. Tem uma brincadeira que é muito legal de fazer, que eu faço agora que meus filhos já estão mais velhos, que chama trava-língua. Você sabe o que é trava-língua, né? Então, o ninho de mafagafos tinha 3 mafagafinhos. Quantos mafagafinhos tinha no ninho de mafagafos? Não sei, porque eu quase não consegui falar isso. Trava-língua é um tipo de brincadeira, viu? Trava-língua, parlenda, unido, unite, salamé, mingue, poesia. Pode parecer que não, mas o som da poesia é ótimo para as crianças aprenderem a desenvolver a linguagem, o som das palavras. Vai ser careta. Careta é assim, antes, quando a gente ainda não está falando, fazer caretas, A, I, O, é ótimo. Abraço. E essas caretas ajudam as crianças a movimentar corretamente a boca, a língua, porque daí ela vai ter uma dicção, olha outra palavra legal, né? Uma dicção melhor. E sabe o que é muito legal? Você vai pra frente do espelho com a criança e vocês começam a brincar de fazer careta olhando pro espelho. Gente, primeiro que não dura muito que começa a rir, né? Mas vê quem vai muito fazer a divertido. careta mais maluca. Quem consegue falar a palavra de boca aberta? Água. É muito legal. E com isso você vai desenvolvendo a língua. Você sabe Os músculos, né? trabalhar os músculos. Exatamente. As coisas físicas. As coisas físicas. Os músculos. Os músculos Da para as face. pessoas aprenderem, para as crianças aprenderem a falar melhor. Eu vou dar umas dicas, mas ó, vai dar um pique aqui, um corte, porque eu preciso pegar o meu celular, porque assim, são várias e eu não vou conseguir decorar tudo pra falar pra vocês, tá bom? Então ó, pique. Voltei. Olha eu aqui com o celular. Vamos pras dicas. Procure articular as palavras. Se você fala assim, o seu filho vai aprender a falar assim também. Então articula bem as palavras quando você está conversando com ele, que ele vai aprender a falar melhor. Sabe aquela... olha agora a polêmica. Sabe aquela coisa assim de falar assim... Nenenzinho da menininha. Isso prejudica a linguagem lá na frente, porque o seu filho vai aprender a falar assim... Isso serve para quando ele é bebê. Esse tati-bitate serve para quando ele é bebê. Mas conforme seu filho for crescendo, Por favor. 2 anos, 3 anos, Chega. pode parar, né? Outra coisa importante, seu filho é um ser inteligente. Ele vai saber as palavras corretamente, mesmo que a palavra se chame mamadeira, e tem todas essas sílabas, ele vai aprender mamadeira. Então não precisa aprender mamá, tetê, e depois você passa para mamadeira. São etapas que não vão trazer nada de diferente, e se você falar mamadeira desde o princípio, ele vai aprender a palavra corretinha de cara, tá bom? Outra dica, você precisa criar a necessidade da criança falar. Se você falar tudo por ela, ela não precisa falar. Pelo amor, né? Pelo amor. Mas assim, mamãe, eu quero... E ela Já tá vai lá e pensando... pega. Ela não Gente. precisa falar, ela só precisa apontar. Deixa as crianças, tá bom? Não sai fazendo tudo por elas, por favor. Conta a história, canta. Você sabia que tem estudos que comprovam que os bebês reagem muito mais a uma fala mais cantada do que falada? Então, você pode cantar pro seu bebê. Olha, essa até eu aprendi agora. Viu? Exatamente. legal. Eles reagem muito melhor a isso. Apresenta o mundo dando nome para as coisas do seu filho. A Paty falou sobre isso, né? Aponta, mostra e fala o nome. Você não está sendo uma idiota porque está falando os nomes das coisas para alguém que não está entendendo. Ela entende mais do que você imagina, tá bom? Fala com a criança, por favor. A última dica, vou só repetir porque é muito importante mesmo. Televisão não fala. Televisão emite sons. Então assim, desliga a televisão e conversa com o seu filho. Pode ele ter 0 anos, pode ter 2, 3, 4, 5. Tenha momentos de conversar com ele, tá bom? Então, se você se interessou por esse assunto e quer saber ainda mais, lá no nosso blog, o www.tempojunto.com,
tem um post chamado 25 brincadeiras para aprender palavras novas, que é um pouco do resumo que a gente falou aqui, mas tem uma série de dicas, ainda mais dicas de como você pode fazer em casa atividades que vão ensinar o seu filho a falar, tá bom? Ou sou eu que começo? Vou parar. Segurando a mão. Ela não passou a mão na minha frente nenhuma vez. Então agora que você já tem um monte de referências de como conseguir ajudar seu filho a brincar, tá na hora de fazer o quê? Curtir esse vídeo, assinar o nosso canal e comentar se esse vídeo foi útil, por que ele foi útil. Se você tem outras coisas que você queira saber, por favor, pergunta, que a gente vai adorar saber para fazer os nossos próximos, tá bom? Tchau, tchau!